Pegue uma história com todos os seus elementos de direito. Agora tire tudo dela: objetos, cores, estações do ano, o sol, o vento, a chuva, a passagem do tempo, até mesmo o mundo físico. Jogue tudo no lixo. Você ainda terá uma história, mas se você tirar de uma história os seus personagens, não importa o que sobrar. Não haverá mais uma história para se contar. Histórias se contam a partir de personagens, e boas histórias são aquelas conduzidas por eles. Isso é uma coisa muito interessante de histórias e de personagens de forma geral. Histórias sempre são contadas a partir de personagens. Sem personagem, não tem história. E pode perceber, qualquer história que você pensar, você vai pensar ela a partir de algum personagem ou de algum grupo de personagens. Seja ela uma história fictícia ou uma história real. Por exemplo, se você pensar na história de Harry Potter, é a história do menino bruxo que sobreviveu ao ataque de Voldemort e depois tem toda blá blá blá. Se você pensar na história do Batman, você vai pensar na história do menino que viu os pais serem assassinados e depois se tornou um vigilante combatendo o crime. Se você pensar na história do Brasil, você vai pensar na história dos portugueses chegando aqui, encontrando com os índios que já estavam aqui e como que esse contato, como que tudo aconteceu a partir daí. Então, cada história que a gente conta ela pensando em personagens, de forma que o personagem de uma história, ele tem essa importância, ele tem essa relevância. Eu diria que ele é, sim, o elemento mais importante da história, o elemento sem o qual você não consegue contar a história. Você consegue tirar tudo da sua história, você pode tirar, essa história não acontece nem no mundo físico, mas se ela não acontece no mundo físico, então provavelmente ela vai acontecer dentro da mente de um personagem, dentro do sonho de um personagem, o delírio ali de uma mente, mas precisa ter o personagem, porque se não tiver o personagem, não acontece nada. E mesmo quando a história não tem um personagem humano ou não tem um personagem que seja um ser, ela ainda assim precisa se basear em um personagem. Por exemplo, se a gente perceber na história do Cortiço, de Aloysio Azevedo, a gente percebe que o Cortiço, muita coisa se diz sobre o Cortiço em si, de forma que ele é retratado como um personagem, como um dos protagonistas dessa história. É a história sobre o Cortiço. A gente vê o que acontece com o Cortiço, a gente vê o Cortiço acordando, amanhecendo, a gente vê o Cortiço estremecendo, a gente vê esse elemento, o Cortiço, como sendo um dos protagonistas da história. É a história sobre ele. Ele é protagonizado, ele é transformado em personagem. Portanto, personagens têm essa importância muito significativa na história, porque histórias são sobre personagens. E boas histórias, elas tendem a ser conduzidas por personagens. Não são histórias em que só a chuva, o vento, as condições meteorológicas que vão ditar o que vai acontecer. Não, precisa do personagem lá. O personagem que tem uma vontade, um personagem que tem valores, um personagem que tem fraquezas, um personagem que tem medo, um personagem que tem os seus pontos fortes. É esse personagem e todos esses componentes que compõem ele que vão movimentar a história. Então, se o personagem tem medo de fazer alguma coisa, ele vai tomar um outro caminho, vai tomar certas decisões, vai tomar decisões que podem levar a grandes desastres ou então a grandes conquistas, mas é esse personagem, as suas ações e os seus movimentos, suas decisões que vão movimentar a história e que vão tornar essa história mais interessante, não uma história em que as coisas só acontecem porque sim. As coisas acontecem porque os personagens estão lá, estão vivendo aquelas coisas, estão conflitando um com os outros e conflitando seus valores, seus medos, suas forças, seus interesses, suas vontades, os seus desejos. E todos esses conflitos é o que vão movimentar a história e que vão criar uma boa história.